Namastê, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que eu vou te encontrar. Hoje nós vamos falar aqui um texto dos Ascensionados e Livres do anjo Mika, o anjo da unidade. Muita gente não conhece esse anjo, né? Para mim, ele é o bem-amado Mestre Jesus, o Cristo, né? Que agora é o Cristo cósmico, que está aqui dentro de nós e que traz para gente a unidade. Eu sou una com toda a vida. Tudo que se move tem vida, eu sou una com ela, né? Essa coisa linda, tudo que Jesus pregou aqui, esse anjo Mika nos traz, né? A nossa consciência da gente estar conectada com os elementais da natureza, do fogo, da água, da terra e do ar, que está conectado ao Sol de igual pressão no centro da Terra, né? Que lá tem o reino dos elementais que comandam tudo e que está ligado ao nosso primeiro Sol, né? Como a gente já falou aqui, o primeiro Sol corresponde aos elementais do nosso corpo, né? O segundo sol é do coração e da garganta, que é o sol rosa do Espírito Santo. Dos elementais é azul, né? Do primeiro raio, né? O do Espírito Santo, que é da garganta e do coração, que eu gosto de vê-lo até aqui, né? E depois o terceiro sol da iluminação, que é do mental, né? Do coração é nossas emoções. E aqui então o anjo Mika, ele está relacionado com a nossa força interior de estarmos unidos com tudo que se move no planeta. Tudo que está se movimentando é sagrado e está dentro dessa unidade que o anjo Mika nos traz. Essa força da gente conhecer que tudo que move é sagrado. Então vamos ler aqui o que ele vai trazer para a gente hoje aqui. Energia, vibração e consciência do amado Mika, o anjo da unidade dentro da consciência divinamente conectada, na unidade multidimensional de ação espiritual completa. Amados filhos da luz, saldo-vos nesse momento desafiador do processo de ascensão da humanidade. Assim foi quando estive encarnado pela última vez, representando o Cristo cósmico. Estou aqui sempre que vos reunirdes em meu nome, como o Cristo em ação. Estou aqui para reacender a vossa fé na consciência divina coerentemente conectada na unidade, na consciência da unidade constante. Saúdo-vos com seu Cristo interno solar. Saúdo-vos como seu Cristo interno solar. E vejo claramente os três sóis da consciência solar encarnada. Esta é a minha visão cristalina da reunião da humanidade ascendente. Sóis do sol, filhos da luz. Olha, o que ele fala aqui realmente é tudo aquilo que ele falou, né? Quando ele estava aqui como Jesus Cristo, né? Ele termina aqui falando assim: sóis do sol, filho da luz. Eu gosto de falar uma coisa muito linda, né? Principalmente quando eu estou fazendo meu tai chi, eu falo assim: eu sou um sol do sol. Eu sou um portal de luz infinita. Eu sou um portal de equilíbrio infinito. Eu sou a luz de Deus que nunca falha. Então, quando você se sente um sol, né? Você é um sol aqui encarnada, mas você também é um sol, né? Com o seu ser superior, né? Eu sou um sol do sol, com toda a minha divindade, a minha infinita luz radiante, né? Então a gente precisa ter essa conexão com você encarnada, sim, com a sua parte que não está encarnada,
que é o seu ser superior, né? Então, e o Cristo, né? Esse anjo da unidade, ele vem trazer isso pra gente, a nossa unidade com tudo que nós somos, começando assim, vamos dizer aqui encarnado, né? Começando a ter unidade com nossos familiares, com os nossos amigos, com a minha plantinha que tá aqui, com outras plantas aqui da minha casa, ter unidade com o meu cachorrinho que tá ali no sofá dormindo, meu algodãozinho, ter unidade com todos os bichos do planeta. Então ele traz essa unidade e traz como é sagrada essa unidade conosco, né? Aí até eu falo uma coisa que engraçada aqui, né? Você sabe que eu, quando a gente estava num desses retiros aí, que eu já fui muito, eu falo assim, ai menina, como que a gente mata barata, hein? Ai, a gente podia matar barata, né? Eu falei assim, gente, mas como você não vai matar barata? Se entra um bicho peçonhando na sua casa, você tem que matar. Aí ela fala assim, não, aí você tem que fazer assim, ó. Você mata ela, depois fala assim para ela, vá pra luz, vá pra luz e se evolua. Assim que eu faço, sabe? Porque tudo que move é sagrado, mas você não pode deixar uma barata na sua casa, né? Você não pode deixar um bicho na sua casa, né? Cada um tem o seu lugar específico, né? Então, isso é coisa que a gente tem que compreender. Eu já tive pessoas que é da luz, né? Que são meio fanáticos, então ele não mata barata. Eu falei, como você vai ver? Não, eu pego ela, ponho lá, falei, gente, mas não é assim as coisas, né? A gente tem que ser realista, eu falei, a gente tem que viver dentro da espiritualidade, mas com realismo. Esses bichos passam nos esgotos, passam em todas as coisas ruins, então, como que você não vai matar esse bicho? Você tem que matar, mas você manda uma mensagem para ele, vai para a luz. Eu faço assim, porque a gente entra, como se fala assim, quando a gente começa a se aprofundar demais, a gente entra nos mínimos detalhes, né? Então, isso foi falado num seminário que eu estava muitos anos atrás, né? E se falou isso, não, eu não vou matar os bichos, mas como você vai deixar entrar um escorpião na sua casa, você não vai matar ele? Tem que matar, lá não é o lugar dele, né? Então, é isso aí que a gente tem que prestar atenção, de estar também numa realidade mais profunda, né? Continuando. Então, vamos peregrinar juntos como se estivéssemos em um jardim do potencial divino. A consciência da unidade abrange muitos níveis dimensionais, foi isso que eu estava falando agora, né? Representando os muitos cômodos da casa do meu pai. Como anjo da unidade, voltei como prometido, para lembrar à humanidade que ela está em unidade da humanidade com sua natureza divina interior. Aquilo é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aqui como a ressurreição e a vida desta unidade multidimensional, além dos 4 veículos elementais: físico, etérico, mental e emocional. Existem os 4 veículos eletrônicos: o Cristo interno solar, os 3 sóis da consciência solar encarnada na Terra, a poderosa presença Eu Sou, né? Vamos pôr 2 aqui do dedo, que são 4, né? O corpo causal de 12 aspectos da unidade com o grande logo solar. E então a unidade de tudo, né? Que é o ser de fogo branco. Tudo procede do ser de fogo branco e tudo retorna ao ser de fogo branco, pois esta é a verdadeira imagem e semelhança de Deus Pai e Mãe. Eu acredito que eu demorei muito para entender esse ser de fogo branco, né? Ai, uma vez eu vi, né, no meu ouvido assim, ser de fogo branco. Eu falei, gente, mas o que é isso? Eu nunca vi falar. Aí perguntei no lugar que eu frequentava, né, o que é ser de fogo branco? Eu falei, nunca vi falar. Eu falei, meu Deus, o que é ser de fogo? E fiquei perguntando. Quando eu conheci os ascensionados e livres, a minha afinada amiga Clementina foi me explicar o que é o ser de fogo branco, né? Que é a nossa parte, que nós somos mesmo os mais elevados, né? Então é o nosso ser que a gente tem que
que quando a gente está numa vibração mais baixa, é difícil você ter contato com ele, entendeu? Quando você vai aumentando a sua vibração, aí você vai, né, podendo se comunicar, né? Se comunicar não, você sentir a presença assim, né? Então ele fala aqui, ó. E então a unidade de tudo, o ser de fogo branco. Tudo procede do ser de fogo branco, quer dizer, a nossa parte mais alta, né? E tudo retorna, quer dizer, a gente sai do ser de fogo branco, vem viver todas essas experiências aqui que a gente está vivendo aqui, depois a gente volta a ser o ser de fogo branco. Pois esta é a verdadeira imagem e semelhança de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos imagens, nós somos filhos de Deus, nós somos deuses e somos a imagem e semelhança dele. Só que não é essa carinha que eu tenho aqui, não. É o meu ser de fogo branco, né? Que nessa época ele está retornando para nós, né? Mas isso é outra história. Continuando. Para o nosso encontro atual no Jardim do Potencial Divino, vamos começar com a consciência solar encarnada e a unidade da humanidade com o reino elemental. Pois aqui descobrimos um potencial divino para sincronicidade e ressonância entre o Sol de igual pressão dentro da humanidade, que governa os veículos elementais encarnados, sua forma em função, que é a função dos nossos corpos, né? Dos nossos órgãos, das nossas vísceras, tudo que compõe a gente, né? E o mesmo campo de força no centro da Terra, onde que o Sol de igual pressão está, governando a forma e a função de todas as expressões elementais na Terra, sobre ela e ao redor. Quer dizer, eles controlam também toda a natureza, né? Toda a água, rio, e cada elemental tem um governante, como eu já falei para vocês, né? A água é um, o ar é outro, todos eles têm um governante, mas eles estão lá no Sol de igual pressão, que faz com que tudo isso esteja funcionando, né? O Sol de igual pressão é um útero da cocriação no nível físico e etérico, né? Porque o físico e etérico estão bem juntinhos, é onde guarda as nossas coisas. Pessoalmente e globalmente, aqui vamos ver, sentir e aceitar profundamente que os dois ressoam juntos na unidade para que a consciência divina, coerentemente conectada com a Mãe Terra e seu reino elemental, acelere para uma experiência verdadeiramente divina. Tal sincronicidade e ressonância com os seres elementais permitiram à humanidade a sentir de forma tangível esses campos vibracionais sagrados dentro de seus veículos encarnados. Então, aqueles de todos os aspectos da vida ao seu redor na natureza. Este é o jardim de que falo, o jardim do potencial divino, e convidamos toda a humanidade para esse encontro. Ao se conectar com a natureza, seja fisicamente ou em meditação. Então, gente, aqui é quando a gente fala sempre, nós temos que estar em contato com a natureza. A gente tem que estar sempre. Eu amo planta, né? Adoro ir fazer trilha, ir para a natureza, né? Nadar. A gente fazer um tai chi, onde você recolhe a energia da natureza, traz para o seu campo, né? Onde a gente faz uma troca. Então, gente, é muito importante a gente ter consciência disso, porque isso vai trazer uma melhor qualidade de vida para você, né? Vai trazer nutrição para todos os seus corpos, astral, mental, etérico e físico. E continuando aqui, ó. Então ele fala assim: afirme, eu sou o Espírito Santo em ação. Eu sou a ordem divina inteligente de um raio elemental manifestado na Terra. Eu sou em consciência de unidade com todos
ordem divina inteligente expressa na natureza. Então, gente, no resumo, vamos dizer assim, nós estamos lá no espiritual e a gente quis fazer essa experiência aqui. Quem dá esse veículo para a gente estar vivendo aqui, são os elementais do fogo, da água, da terra e do ar, né? Que são expressos. E por causa disso, nós estamos expressando aqui com a nossa chama trina para a nossa evolução, né? E dentro da forma, a gente vai se ascensionar, levar essa forma com a gente no espiritual. Então, até peguei esse livrinho aqui, ó, esse livrinho aqui, que é do Mestre Jesus, que ele fala aqui assim, ó, a vitória do espírito sobre a matéria. Isso é muito legal, gente. Olha, a vitória do espírito, do ser nosso mais elevado sobre a nossa matéria, sobre o nosso comando. Não, eu tenho dor de cabeça, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, nós temos um processo de cura dentro da gente, só que não é explorado, né? Você fazer um tai chi com a natureza, com as suas plantas, numa praça. Gente, isso aí é para nossa evolução, né? É para nossa saúde, para o nosso bem-estar. E quanto mais a gente vai isso, mais o nosso espírito ele vai trazer mais luz para a nossa matéria. Aí o espírito, a nossa consciência vai governar a nossa matéria. Não como é por aí, a matéria que governa o espírito. Realmente é assim, tá tudo errado, né? Nós temos que inverter esses papéis, né? Continuando. Vamos nos tornar um altar de ordem elemental e gratidão, sobre o qual arde a chama eterna e sua infinita luz radiante. Eu sou um oceano de campos vibracionais sincronizados, representando todas as células, átomos e elétrons da minha presença na Terra. Cada minúsculo elemental se torna feliz e grato por cocriar esse altar de campos vibracionais sagrados manifestados. A unidade de todos eles é meu instrumento divino encarnado, é o nosso corpo, né? Minha verdadeira identidade. Todos os seres da terra, do ar, do fogo e água, as ondinas, gnomos, sílfides e salamandras, que compõem nossos corpos físico, etérico, mental, emocional e seus espíritos dévicos. Agora estamos dentro de nosso círculo infinito de luz. Eu sou incluso em toda vida que vive livre na luz. Eu sou vivendo, ascensionado e livre na Terra. Eu sou um espírito divino que prospera na matéria elemental. Isso, vamos reforçar isso, porque isso é uma verdade que poucas pessoas conhecem, né? Nós somos um espírito divino dentro de um corpo elemental, né? Que o corpo elemental era para manifestar em nós perfeição. Ele conhecia só a perfeição. Mas a nossa mente foi poluída pelos os seres que chegaram aqui, que eram negativos, né? Os retardatários que vieram para o nosso planeta, e atrasou nossa evolução, né? Aí os elementais não sabiam como fazer com aquilo aqui que ele fez, com aquela batata quente na mão, com aqueles pensamentos ruins, porque nós éramos para ter só pensamento bom, só risada, alegria, felicidade, eles só conheciam isso. Aí de repente vem os retardatários, põem tudo isso na nossa cabeça, pensamento ruim, vibração ruim, maldade, rancor, briga. Os elementais ficaram tudo perdidos, ficaram com uma batata na mão, na quente. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? O que eles fizeram? Devolveram isso por humano. Então, aí que chegaram as doenças, né? Então, por isso que fala, qualquer coisa que você tem é de pensamento, né? Muita gente vai nessa linha, mas eu posso falar que é isso, entendeu? Se você tá estressada, preocupada, com raiva, com ódio, qualquer coisa ruim, isso vai manifestar como doença, porque o elemental não vai cegar essa barra é sua, não é dele, né? Então, por isso que apareceram as doenças aqui no nosso planeta,
né? Por causa disso. Continuando. Tanto é que tem gente que tem câncer e morre, tem gente que tem câncer e se cura, né? Isso já é uma coisa, né, já conhecida. Continuando. Eu sou um espírito divino que prospera na matéria elemental. Com esses elementais, alcançando seu potencial divino, como eu. Eu sou um espírito, com a matéria. Eu sou ativamente a causa do potencial divino da consciência solar encarnada no dia a dia. Saúde, bem-estar, juventude, beleza e simplicidade, simetria. Eu sou padrões de perfeição física ilimitada. Se manifestam dentro de mim e ao meu redor, pois eu sou um espírito da unidade. Tais padrões de perfeição existem na causa, e eu sou o que eu sou, habitando o reino da causa, enquanto também vivo a vida diária. Eu sou espírito e matéria, tanto em seu estado divino ascensionado, tanto em seu estado livre. Em minha divindade elemental, comungo com o reino dévico e com os espíritos de todas as plantas, animais e insetos, dos devas coletivos, dos minúsculos seres elementais aos deva-rajas, individuais das majestosas plantas e animais da natureza, aos grandes deuses das montanhas, rios, desertos, florestas e oceanos. Sou imensamente grato por estar em unidade com vocês, na consciência da unidade. Ó amada natureza, eu estou em ti e tu estás em mim. Eu sou a vitória da terra. Eu sou o círculo infinito de luz. Eu sou inclusivo em toda vida, vivendo livre na luz. Eu sou cada célula, átomo e elétron, manifestando-se dentro e ao redor e juntos posicionados na luz. Em seguida, na consciência solar encarnada, vamos nos concentrar em um sol eterno do Espírito Santo, que é o sol do coração e da garganta, né? Pois vocês todos serão discípulos do Espírito Santo, batizados no rio do potencial divino. Sinta este sol do Espírito Santo brilhando nos chakras do coração e na garganta. Este foco de reverência por toda a vida está em consciência divina coerentemente conectada com os reinos eternos do Espírito Santo. É também a porta de entrada para a unidade com o divino em toda a humanidade, seja ela uma pequena faísca nas massas ou uma chama divina em desenvolvimento no despertar, uma chama eterna plena e sua infinita luz radiante, na reunião da humanidade ascendente. Nosso serviço de luz consiste em estar em unidade com cada tênue centelha divina, pois essa é a maioria, assim em quem está com Deus está na maioria. Ó amada humanidade, eu vejo, sinto e aceito profundamente sua divindade e minha consciência de unidade com ela. Por meio do sol eterno do Espírito Santo, eu sou em ti, tu és em mim. Eu sou a vitória da terra. Em seguida, juntos em nosso jardim do potencial divino, concentramo-nos em nossa unidade com a mente divina de Deus, através do nosso sol eterno da iluminação, que é o terceiro olho e aqui em cima. O sol eterno da iluminação divina, desenvolver esta unidade, permite a sabedoria da compreensão celestial. A humanidade atualmente possui uma visão limitada da realidade, seja através do método científico rigoroso, que apenas começou a avançar rumo à realidade multidimensional, seja através da lente da religião,
com suas restrições inerentes aos dogmas criados pelos homens. Nosso momento cósmico atual exige um rápido avanço, tanto na frente científica quanto na espiritual, pois tal avanço equilibrará as forças de regressão que são tão evidentes na tela da vida. E aqui termina o texto do anjo Mika. Então, é uma visão diferente, né? Que ele mostra pra gente, né? Que nós somos um conjunto, né? Nós somos em unidade, né? Com os nossos corpos astral, mental, etérico e físico. Nosso corpo físico que a gente vê, os outros a gente não vê, né? Alguns veem, né? Então, essa unidade entre nós e os elementais é que faz com que nós estamos aqui. Mas nós estamos aqui para desenvolver, para que o nosso espírito, né, o melhor de nós, governe a nossa matéria, saindo das doenças, das coisas erradas, saindo para uma vida eterna na luz, dentro da sua chama infinita que você vai ser futuramente, uma infinita luz radiante, né? A gente tem noção. Quem medita tem uma noção, sim, porque sente isso, né? Mas, enfim, é um caminho, cada um tem o seu. Namastê. Amor e luz, verdade e cura a todos.